A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico, Lição de Discipulando. A paz do Senhor, irmão Mateus, paz do Senhor, irmã Gerlane. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor, irmã Rosimar, irmã Gerlaine, graças a Deus por você, professor. Também te cumprimento com uma paz do Senhor. Espero que nós possamos estar aqui reunidos neste momento para aprender mais da palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmão Mateus, a paz do Senhor, professor. Espero que vocês tenham bastante aproveitamento nas nossas dicas. Graças a Deus, queridos. A nossa aula de hoje, né? Temos aqui a participação dos nossos queridos professores, e hoje nós estamos aqui com vocês para trazer algumas dicas pedagógicas da lição 3, que tem por título Quem é Jesus? Sua aula, querido professor, deverá alcançar os seguintes objetivos: demonstrar com o auxílio das profecias o quanto Deus nos ama, pois providenciou uma nova referência do que significa ser humano, explicar, expli- explicitar as consequências e a importância de Jesus ter afirmado que era o Filho de Deus, historiar panoricamente a vida terrena de Jesus de Nazaré. Queridos, a proposta da presente lição é abordá-lo tendo como ponto de partida as profecias e também a expectativa judaica sobre a sua pessoa. Querido professor, a aula deste domingo nos faz reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos pecados de todo mundo, ressuscitou e continua vivo hoje, e ele é Deus, mas também foi um homem e viveu na terra durante período de tempo. Nós vemos aqui, querido professor, que Jesus, ele tinha uma personalidade. A Bíblia mostra que Jesus, ele era verdadeiro, com emoções e pensamentos. Ele nos mostra a personalidade que ele tem. Nós vemos aqui, querido, que Jesus, ele era paciente, ele era zeloso, misericordioso. Querido professor, hoje nós temos uma dica pedagógica para você. Você pode introduzir a aula desta semana, querido professor, com alguns questionamentos e pode também realizar um mapa mental. Anote no centro do quadro a frase Quem é Jesus? Se você quiser fazer numa multimídia ou no quadro, fique à vontade. Então, no centro, você vai colocar Quem é Jesus? E, com a ajuda dos seus alunos, relacione em torno desta frase em exemplo que você conhece Jesus. E a segunda dica, querido, com certeza nós vemos que essa dica primeira que vai falar sobre a questão de você questionar os seus alunos, perguntar quem é Jesus, vai com certeza criar um entusiasmo, uma alegria no grupo. Então, querido, nós queremos agora passar a segunda dica para você, professor, que seria uma linha do tempo. Como nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Jesus, vamos fazer um panorama histórico, né, da trajetória de Jesus na Terra, utilizando-se de uma linha do tempo. E aí, professor, você pode utilizar essa linha do tempo ou no quadro, ou em uma cartolina, ou até mesmo utilizando da multimídia. E aí, com certeza, os alunos terão esse conhecimento da trajetória, né, histórica, né, de Jesus. Irmão Mateus, qual a dica pedagógica que o senhor trouxe para nós? Amém, graças a Deus. Irmã Rosimar, querido professor, quero, em consonância, em concordância com o que a irmã Rosimar nos falou e a dica que ela nos trouxe, bem nos trouxe, eu também quero sugerir nessa mesma ideia, nessa mesma perspectiva, que você, professor, professora, ou você, aluno que está nos assistindo, compartilhe com seu professor a ideia de um mapa conceitual interativo. Como é que seria esse mapa conceitual? Seria dividir em subtópicos, por exemplo, como a irmã Rosmar falou, no centro, quem é Jesus, dividindo em subtópicos aspectos como o nascimento, ministérios, milagres, a crucificação, a ressurreição de Jesus, e a partir daí questionar os seus alunos sobre passagens, sobre palavras-chave, sobre esses tópicos, mas eu quero sugerir algo além. Eu quero sugerir algo que vá além disso que eu bem falei. E o que seria isso? Qual seria essa sugestão? Ao final dessa dinâmica, ao final dessa dica pedagógica,
você, professor, se nenhum aluno mencionar, se nenhum aluno tocar nesta palavra, você mencionar a palavra salvação. Porque quando nós falamos em Jesus, nós não podemos esquecer que ele é a única fonte, ele é o único que pode nos salvar, que pode nos salvar. Então, esse mapa conceitual interativo vai girar em torno, principalmente, do Jesus Salvador. Então, mostra ao seu aluno que, por mais que ele tenha nascido, exercido ministério, tenha feito milagres, tenha sido crucificado, tenha revivido, tenha saído da morte e ressuscitado, tudo isso gira em torno de um propósito, que é salvar a minha e a sua vida. Então, apresente esse seu aluno, mostre esse mapa conceitual, mas não esquecendo que o aspecto principal, que o intuito principal é mostrar Jesus como o nosso Salvador. Então, essa é a dica que eu tenho para esta lição de hoje. Graças a Deus, irmão Mateus, que bênção, né, professor? Essas dicas com certeza vai tornar a sua aula uma bênção. Irmã Gerlaine, minha querida, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? Amém, irmã Rosimar. Amado professor, a dica que eu trago hoje é uma dinâmica. Você só vai precisar de papel e caneta em uma fita. Você vai pegar o papel, colocar, escolher dois ou um aluno e colocar no nome sem o aluno que você escolheu saber, o nome do aluno ou na testa ou nas costas do papel. E a classe vai tentar ajudar o aluno a descobrir qual é o nome que está escrito no papel, que o aluno vai tentar descobrir com algumas perguntas. E a única coisa que a classe vai ter que falar é sim ou não. O objetivo dessa dinâmica é para afirmar que precisamos conhecer mais a Jesus, e para isso temos que buscar mais, ter mais intimidade, tornarmos amigos de Deus, pois ele nos conhece e ele sabe tudo sobre nós. Essa é a dica que eu dou a você, amado professor. Graças a Deus, querido professor, que bênção, né? Hoje você tem algumas dicas pedagógicas, né, para que você possa escolher, está aí, professor, com certeza, criando estratégias para a sua sala de aula, e com certeza quem vai ganhar com tudo isso são os seus alunos, né, professor? Então, essas são as dicas de hoje, somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e ao DENEC pela confiança. Este canal abençoado, professor, é feito para você. Compartilhe, se inscreva, pois aqui teremos toda semana, né? Dicas e orientações pedagógicas para a sua aula. E com vocês, queridos irmãos, irmão Mateus, irmã Gerlaine, as suas considerações finais. Querido professor, querida professora, nós esperamos que por meio dessas dicas, né, dicas que eu tenho certeza que são da orientação da parte de Deus, é ministrado pelo Espírito Santo para que sua aula seja uma aula abençoada, uma aula proveitosa. E nós sabemos que essa lição de número 3, a lição que nós estamos tratando neste vídeo, é uma lição de suma importância. Saber quem é Jesus em uma sociedade, em um mundo que tenta corromper o caráter dele, que tenta anunciar um Jesus corrompido, um Jesus depravado, um Jesus que foge dos princípios daquilo que nós sabemos que não é, conhecendo esse Jesus, anunciando para os nossos alunos, anunciando para aqueles que estão a nos ouvir quem verdadeiramente é Jesus, nós vamos saber e ter a ideia de pôr em prática que ele é o nosso Salvador, que ele viveu, que ele tudo viveu para nos conceder a salvação. E eu espero que essa dica seja proveitosa para você. Amém, querido professor, querida professora. Eu também quero agradecer a Deus. Também quero enfatizar aos amados que peçam seus alunos para buscarem a Deus, né? Ter constância em oração, ter constância em buscar e ler a Bíblia, porque só assim nós podemos conhecer ao nosso Deus, que é tão perfeito e maravilhoso. Desde já eu É verdade. agradeço. É isso aí, irmã Gerlaine. Que Deus abençoe, querido professor. Queremos agradecer aos nossos queridos professores, irmão Mateus, irmã Gerlaine, né, por estas dicas pedagógicas de hoje. E é isso aí, professor. Que Deus abençoe e compartilhe com a sua igreja. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Amém.